Você sabia que todos nós temos vermes, seja criança ou adulto, e que o ideal seria fazermos pelo menos uma ou até duas vezes por ano uma desparasitação? Você quer conhecer um tratamento natural, simples e fácil de fazer, que mata mais de 100 tipos de parasita? Nesse vídeo você vai saber. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para você que esse vídeo é um vídeo de utilidade pública, tá? Tem informação muito importante que as pessoas precisam saber sobre os vermes, ok? A maioria das pessoas, elas não pensam nisso e só vão se preocupar com vermes quando estão apresentando algum sintoma, tá? Relacionado a vermes, ou quando aparece no exame de fezes, ok? Mas aí, pode ser que isso só apareça, que você só apresente sintomas, ou apareça no exame de fezes, quando você já está com muito verme, ok? E o ideal seria isso, que a gente fizesse aí pelo menos uma ou duas vezes por ano um processo de desparasitação, né? Para você ir controlando isso e reduzindo isso. Conforme eu expliquei, todos nós temos vermes em algum nível, tá? Mas a gente precisa controlar isso para que a gente não tenha demais, enfim. E esses vermes, eles acabam tirando a nossa vitalidade, né? Acabam deixando a gente, enfim, com menos saúde. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, tá? Só vão saber quando estiverem com muito verme mesmo e apresentando sintomas. Então, a maioria das pessoas, mesmo os adultos, tá? Não só as crianças, tem sim vermes no organismo, tá bom? E para você ter uma noção, o exame de fezes, ele tem uma sensibilidade de 10%, ou seja, você precisaria fazer pelo menos 10 vezes para aparecer se você tem vermes. Então, quando o exame de fezes, quando mostra que a pessoa tem vermes, é porque já tem muito mesmo, tá? Ou chega ao ponto, às vezes, das pessoas verem nas próprias fezes um verme, saiu junto, né, com as fezes. Isso mostra que a pessoa já está com muito verme mesmo pelo corpo, porque ela já perdeu muita saúde nesse tempo todo. Os vermes foram lá tirando nutrientes, machucando o intestino dela, causando inflamação, causando um monte de prejuízo na saúde, ok? Até que finalmente a pessoa se deu conta. Então, assim, se você fez um exame de fezes e não marcou nada, não significa que você não tenha vermes, tá? Você precisaria fazer pelo menos 10 exames para daí sim, se nenhum dos 10 tiver mostrado, ok, existe uma probabilidade então muito grande de talvez você não ter realmente muito verme, ok? Mas não dá para ir só pelo exame de fezes. Então agora vamos falar de alguns sintomas que as pessoas podem apresentar, né, que elas costumam apresentar quando elas têm vermes, tá? O primeiro deles é a anemia ferropriva, ou seja, anemia por falta de ferro. Por quê? Porque o que os vermes fazem? Eles se ligam lá no seu intestino e ficam lá literalmente sugando o sangue e os nutrientes da pessoa, tá? E machucando, lesionando o intestino. Então, uma das possibilidades, né, quando a pessoa tem anemia ferropriva, já acende um alerta, né, para verificar se essa pessoa não tem vermes ou se não tem muito verme, tá? Como eu disse, a maioria de nós tem algum nível de verme. Uma outra questão seria uma pessoa que apresenta fraqueza, né, desânimo, já está um pouco mais desvitalizada, isso pode ser também um indício. Outro indício é a pessoa que está perdendo peso muito rapidamente, ok? Que os vermes estão causando, então, uma desnutrição que poderia levar a isso. Outra questão, a pessoa que apresenta uma fome muito grande, né, muito exagerada, então ela começa a querer comer muita comida. Isso pode acontecer porque os vermes estão ali sugando os nutrientes, então ela precisa alimentar não só o corpo dela, mas também desses parasitas, tá? Aqui, pessoal, estou falando uma série de fatores que podem indicar a presença de vermes, tá? Problemas de insônia ou problemas para dormir também pode acontecer, ok? Os vermes ficam lá se mexendo no corpo durante o momento que a pessoa está dormindo. Tem vermes que podem, inclusive, afetar a parte cerebral. Problemas de escamação na pele da pessoa também pode ser um indicativo. Dores abdominais sem nenhuma causa conhecida, ou seja, a pessoa não sabe por que ela está tendo essas dores, já investigou, não encontrou nada, tá? Por quê? Por que isso pode acontecer? Porque os vermes, conforme eu falei, eles vão machucando ali as paredes do intestino, ok? Isso então gera dores. Outra questão seria uma falta de apetite muito grande, poderia indicar também vermes, justamente porque o intestino da pessoa está ali lesionado, está machucado, então ela perde um pouco o apetite por causa disso, desse desconforto, né, intestinal. E outra questão poderia ser também pessoas que apresentam a barriga muito distendida, né,
e também pessoas que apresentam assim, diarreia e vômito, ok? Então, assim, aí é um panorama de vários sinais aí que pode ser que a pessoa tenha vermes se ela apresenta um ou mais desses sintomas. Mas aí as pessoas podem dizer, não, mas eu me cuido, eu lavo as mãos, eu lavo os legumes, as verduras, ok. Mesmo assim, pessoal, a gente entra em contato com muitas fontes que podem trazer vermes, tá, para o nosso corpo. E lembrando que os ovos ali dos vermes, eles são microscópicos, você não enxerga ele na salada, nos alimentos, na água, ok? Você não tem como enxergar isso, mas eles podem estar presentes em tudo isso, né? Na água, nos alimentos, quando você come fora de casa, dependendo do lugar, se eles não fazem a asepsia correta, verduras, legumes, já falamos. Ao apertar a mão das pessoas, né, se a pessoa não tem a higiene correta, muitas pessoas vão no banheiro e não lavam corretamente as mãos, não fazem a higiene da maneira correta. Uma outra forma se você caminha descalço em ambientes contaminados, tá? Isso também pode acontecer. Comer carne crua ou mal cozida também. Enfim, são muitas formas que a gente pode ter contato com os vermes todos os dias. Então, o mais apropriado mesmo é fazer como os antigos faziam, que é você fazer uma desparasitação 1 ou 2 vezes por ano, tá? Eu acho que o ideal mesmo é fazer 2, tá? Que daí você consegue controlar sempre os vermes e como a proposta que eu estou falando aqui é através de um tratamento natural, é melhor ainda, tá? Lembrando que se você tem muitos animais domésticos, cachorro, gato, se você trabalha em fazendas, por exemplo, com boi, vaca, galinha, porco, etc., ovelha, então mais ainda um motivo para você fazer 2 vezes por ano essa desparasitação. Então agora eu vou falar como é que é esse protocolo natural, lembrando que aqui é mais a título de informação, para você saber que isso existe e esse é um protocolo padrão, tá, para um adulto saudável. Que no seu caso, tá? Se você quer saber para o seu caso, o ideal é que você passe, né, por uma consulta com um profissional da saúde da sua confiança que vai então lhe passar corretamente, enfim, para a sua individualidade, para o seu caso, né, como que você deve fazer, ok? Porque as pessoas são muito diferentes, né? Pessoas podem ter doenças muito diferentes, então a pessoa já tem alguma doença. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer qualquer tipo de tratamento, tá? Então aqui, esse vídeo é a título de informação geral para você. Então, esse protocolo natural foi criado pela doutora Hulda Clark, tá? Ela estudou há muitos anos como desparasitar as pessoas, tá? Ela achava que isso era um grande problema na humanidade atualmente. Então ela criou um protocolo natural, tá? Que teoricamente mata aí mais de 100 tipos de vermes e que é formado por nogueira negra, cravo da Índia e absinto, ok? Esses 3, então, ingredientes. Você pode estar manipulando isso, ou melhor ainda, né? Comprando já pronto, por exemplo, a marca Now Foods, ela apresenta a tintura já prontinha para você fazer esse protocolo. Eu vou, inclusive, deixar o link aqui embaixo nos comentários, onde você pode encontrar facilmente essa tintura. O protocolo, então, ele é feito durante 30 dias, tá? A pessoa, então, precisa tomar durante 30 dias essa tintura, precisa começar na lua nova, tá? E passar pela lua cheia. Por que isso? Porque na lua cheia os vermes saem do tecido e vão procriar, tá? Então, nesse momento que eles saem do tecido é que você consegue, então, matar maior quantidade de vermes, ok? Se você fizer em outros períodos de outras luas, vamos dizer assim, você acaba não pegando todos os vermes. Mas isso é bem fácil, então basta você pesquisar aí no Google calendário lunar que facilmente você vai achar. Então esse protocolo você precisa ir começando com uma dose menor e ir subindo aos pouquinhos. E deve ser tomado em jejum, então por exemplo, de manhã em jejum, lá 30 minutos antes do café da manhã, lá no final do dia, 30 minutos antes do jantar, seria em jejum. Então basicamente, como funciona? Você vai pegar no primeiro dia do tratamento, né? E vai tomar uma gota diluída em 200 ml de água 30 minutos então antes do café da manhã e 30 minutos antes do jantar, tá? Ou seja, uma gota 2 vezes por dia, sempre diluída em água. E assim você vai, no primeiro dia é uma gota, no segundo dia são 2 gotas, no terceiro dia 3 gotas e assim vai indo até chegar no 30º dia, onde você vai estar tomando 30 gotas diluídas em água de manhã em jejum e 30 gotas diluídas em água antes do jantar em jejum. Tá? É basicamente esse o protocolo. E uma coisa que a pessoa precisa ficar atenta, né, é que se por acaso ela começar durante o tratamento a apresentar algum tipo de insônia ou algum tipo de dor de cabeça, isso pode indicar que muitos vermes estão morrendo de uma só vez
E quando esses vermes morrem, o corpo precisa eliminar esse processo, tá? Então, se matar muitos vermes numa vez só, isso pode dar, que nem eu falei, dor de cabeça, insônia. E aí, o ideal é reduzir a dose, tá? Para que isso não aconteça. Lembrando que aqui estou passando isso só a título de informação para você saber que isso existe e que o ideal é que você tenha uma orientação profissional passando por uma consulta para entender exatamente como fazer no seu caso para ter os melhores resultados, ok? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.